Geralmente, quando a gente pensa em curar aquela exaustão mental moderna, sabe? Aquela fadiga crônica de quem não desliga nunca, a primeira coisa que vem à mente é um retiro no silêncio absoluto, Uhum. ou, sei lá, assinar um aplicativo de meditação caríssimo, ou simplesmente jogar o celular pela janela e ir morar no meio do mato, né? Sim, são soluções bem, comuns e diretas para um problema que é incrivelmente contemporâneo. A sociedade de hoje adora essas saídas rápidas e empacotadas para resolver o estresse que ela mesma cria. Exatamente. É super prático. Mas olha, e se a resposta mais afiada para esse nosso cansaço mental diário e também para essa nossa obsessão bizarra de ouvir absolutamente tudo na velocidade 2x? Nossa, sim, o terror do áudio acelerado. Pois é. E se a resposta para isso tudo estiver, na verdade, na história de uma tenda montada no meio de um deserto há mais de 3.000 anos? É um contraste tanto, né? A gente pegar a hiperaceleração da tecnologia e da ansiedade de hoje e dar de cara com, sei lá, a poeira, a lentidão e o ritmo lá do livro bíblico de Êxodo. É exatamente nesse território meio fascinante que a gente vai entrar hoje nessa imersão. Nós estamos debruçados sobre uma mensagem assim com um senso de urgência muito grande, que foi ministrada pelo profeta Rafael Marinho e que teve também a participação do pastor Torquato no momento de oração ali no final. Isso, foi um material direcionado à comunidade Igreja Viva Reino, certo? Exato. E o que é genial aqui é que a gente vai usar esse discurso como uma lente, sabe, para investigar o nosso próprio esgotamento mental. E claro, sempre vale lembrar nossa regra de ouro por aqui. O objetivo desse nosso bate-papo não é, de forma alguma, tomar partido religioso, político ou validar crenças específicas de quem quer que seja. Com certeza. A ideia é pegar esse material e destrinchar de forma bem imparcial como que esses princípios milenares estão sendo aplicados para tratar o caos, né? A ansiedade extrema dos nossos dias. E, cara, o que torna essa análise muito rica é o cenário onde essa mensagem foi entregue. Porque a teoria é muito bonita no papel, mas o contexto prático dessa comunidade, no momento em que a gravação aconteceu, é um contexto de pura instabilidade. Não foi um encontro num cenário perfeito, com tudo controladinho, né? Longe disso. Para quem gosta de visualizar a cena que a gente está trazendo, a ironia da situação beira o inacreditável. O encontro presencial deles precisou ser cancelado assim de última hora. Uhum. Eles tiveram que fazer a transmissão online porque tinha alerta da Defesa Civil por causa do mau tempo na região litorânea lá onde eles ficam, mas pasmem, a tempestade meteorológica é o menor dos problemas deles. Nossa. Essa comunidade está atravessando um deserto literal. Eles estão perdendo o teto, literalmente. O espaço físico onde eles se reúnem está com os dias contados. Os detalhes logísticos que a fonte traz chamam muita atenção. Eles usavam uma sala que era anexa a uma loja comercial de uma pessoa chamada Rose, mas a loja vai passar por uma reforma arquitetônica, o espaço vai ser reduzido drasticamente e a comunidade simplesmente não vai mais poder fazer os encontros ali. E para piorar, a matemática básica não fecha de jeito nenhum. Não fecha. Alugar uma sala nova, comercial, lá na região, é um negócio que está completamente fora da realidade financeira atual deles. A gente está falando de um valor que gira em torno de R$5.000, mais o condomínio. É uma comunidade sendo praticamente despejada pela circunstância, e o detalhe que mais me prendeu a atenção nesse material foi o seguinte, olha só. Mesmo no meio dessa instabilidade estrutural gigante, sem saber aonde o grupo vai se reunir no próximo domingo, a liderança continua fazendo planos de longo prazo. O material menciona viagens programadas assim, da forma mais natural possível. Eles têm uma ida à cidade de Joinville, marcada para o dia 30, e a liderança fala abertamente sobre o plano de ir para uma grande conferência chamada Aljava. Ah, sim, lá em São Paulo, né? Em dezembro. Isso, pensa na loucura que é isso. Eles estão literalmente falando sobre construir bases sólidas, sobre manter uma visão de futuro, enquanto o chão debaixo dos pés deles está desmoronando. Isso levanta um ponto sociológico muito interessante, sabe? Porque, historicamente, e até olhando pelo lado psicológico mesmo, os momentos de maior instabilidade são exatamente os que acabam gerando os ensinamentos mais profundos sobre fundação. Sim,
Faz sentido. Quando as certezas somem, o ser humano é meio que forçado a olhar para o que realmente sustenta a caminhada dele. E a resposta do Rafael Marinho para esse caos não é tipo fazer uma campanha desesperada de arrecadação de fundos. A resposta dele é voltar lá para o capítulo 40 de Êxodo. Então, vamos começar a desempacotar as ideias dele. Para quem está acompanhando, a gente entender a solução proposta para esse nível bizarro de incerteza, a gente precisa primeiro olhar para o erro clássico que a nossa mente comete nesses momentos de crise. Aquele erro que quase todo mundo comete. O Rafael avisa que as decisões não podem de jeito nenhum ser tomadas no desespero. E a imagem que ele usa para ilustrar essa ação baseada no pânico é simplesmente inesquecível. Ele diz que agir no desespero é como colocar um revólver na mão de um macaco. É uma metáfora muito gráfica, né? Até um pouco agressiva, mas é incrivelmente precisa. Muito visual. Sim, porque o macaco não tem técnica de tiro, ele não tem mira, não entende as consequências e, principalmente, ele não tem controle emocional. Se um animal em pânico tá armado, ele vai simplesmente apertar o gatilho freneticamente, tipo, atirando pra tudo que é lado. É a definição de caos puro. A tentativa de se defender acaba destruindo tudo que tá em volta. Cara, quando eu li isso na fonte, eu imediatamente pensei no comportamento lá do mercado corporativo. A gente pode imaginar um alto executivo ou qualquer profissional mesmo, que acabou de ser demitido de surpresa. O instinto de sobrevivência grita, né? Com certeza. A pessoa vira esse macaco com revólver, entra na internet na mesma noite da demissão e começa a disparar currículo alucinadamente, manda para vaga de diretor sênior, manda para vaga de assistente de padaria, aceita qualquer salário inferior, sabe? Só para tentar estancar aquela hemorragia do medo. A pessoa perde completamente o foco do que a mensagem chama de plano A. E é aí que a argumentação do Rafael ganha uma dimensão teológica e comportamental muito profunda. A premissa que ele apresenta é que dentro da lógica divina, Deus só trabalha com o plano A. Sério? Nenhum rascunho. Não existem rascunhos ou alternativas na visão dele. Os exemplos que ele cita são bem rigorosos até. Tipo o tabernáculo, que era aquela tenda sagrada móvel no deserto, teve só um projeto arquitetônico detalhado. A Arca de Noé também. Não tinha uma planta reserva caso Noé achasse a primeira muito complexa de construir. Mas, espera um pouco. Eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Pode fazer. Vamos analisar isso de forma pragmática, pensando no nosso dia a dia. Para qualquer pessoa que lida com o mercado financeiro, gestão de carreira ou até quem administra uma casa mesmo, se o plano original está ameaçado, a regra número 1 da inteligência é ter um plano de contingência. Gestão de riscos. Exato, a famosa gestão de riscos. Se uma empresa perde a sede física, a equipe precisa ter umas 5 opções de imóveis engatilhadas para o dia seguinte. Por quê? Nessa narrativa da mensagem, o instinto de buscar alternativas, o nosso famoso plano B, é tratado como algo tão negativo e perigoso. Olha, essa é uma provocação excelente. A diferença fundamental aqui está na raiz da motivação da coisa, sabe? Como assim? Na gestão de riscos corporativa, planejar é um ato de clareza estratégica. Você está com a mente fria. Mas o que o Rafael Marinho ataca é aquele plano B que nasce do pânico, da ilusão de controle. Quando o chão some, o nosso cérebro simplesmente odeia o vácuo. Ah, pode crer. A gente quer resolver na hora. E criar um plano alternativo correndo, mesmo que seja um plano péssimo, dá para o nosso cérebro uma falsa injeção de dopamina, tipo uma sensação de que a gente retomou o comando do barco, sabe? E o material usa um exemplo bíblico muito clássico de Abraão e Sara para ilustrar como isso dá errado. Ah, lembrei. A história de Ismael. Essa mesma. Eles tinham a promessa, que era o plano A, de que iam ter um filho. Mas os anos foram passando, a biologia ali batendo na porta dizendo que era fisicamente impossível pela idade avançada da Sara, e aí o relógio biológico gerou um pânico neles, né? Exatamente. O pânico gerou a tentativa de controle. Eles trouxeram a serva, a Agar, para a equação, para tentar gerar um filho de uma forma mais rápida e meio que dar uma ajudinha para o projeto divino. Uma forcinha, né? Isso. Só que o resultado, segundo a tradição, foi uma quebra total da harmonia e complicações que duraram milênios. Tentar apressar o processo com o remendo humano sempre desestabiliza a estrutura original.
É por isso que, voltando lá para a realidade da congregação perdendo o prédio, o Rafael dá uma instrução muito contraintuitiva. Qual? Ele diz para a comunidade não orar pedindo que Deus dê um novo local para eles. O pedido deles tem que ser por revelação de onde já é esse local. Nossa, mas aí a sutileza é gigante. Porque assume-se que o local do plano A já existe, já está pronto em algum lugar, e a liderança só precisa ter a paciência para enxergar onde ele fica, em vez de sair assinando o primeiro contrato de aluguel que aparecer pela frente na base do desespero. Perfeito! É exatamente essa lógica. O que acaba levando a gente direto para o antídoto que o profeta apresenta para essa tal síndrome do macaco com revólver. Ele chama esse antídoto de dependência. Uhum. E confesso, foi bem aqui que a minha mente deu um nó inicial quando eu estava lendo o material. Por que deu um nó? Porque, quando a nossa cultura fala em dependência, seja de um líder, de um processo ou de uma força superior, a associação automática que a gente faz é com inércia, né? Passividade. Ah, sim, de cruzar os braços. É. A pessoa cruza os braços, senta no sofá e a mentalidade é tipo, bom, eu não sei como resolver isso, eu sou incapaz, então eu vou esperar alguém vir e fazer por mim. Mas a visão que a mensagem traz quebra esse senso comum bem no meio. Quebra totalmente. É outra pegada. Para redefinir a palavra dependência, o Rafael volta lá na mecânica do livro de Êxodo, focando na logística daquela nuvem que pairava em cima do tabernáculo. A nuvem que guiava eles, né? Isso. A regra de sobrevivência e movimentação para os israelitas no deserto era quase binária. Eles só desmontavam o acampamento e seguiam viagem quando a nuvem se movia. Se a nuvem ficasse parada por 2 dias, eles ficavam. Se a nuvem não se movesse por 1 ano inteiro... O acampamento ficava lá, fincado na areia, por 1 ano. Exato. E o detalhe brilhante que ele destaca na fala dele é sobre a capacidade de ação dessas pessoas. Porque aquelas pessoas poderiam, falando fisicamente mesmo, desmontar a tenda sozinhas. Eles tinham braços fortes, tinham pernas, eles conheciam toda a engenharia de amarrar as cordas, enrolar os tecidos pesados, carregar os móveis. Eles sabiam como fazer o trabalho braçal. Sim, eles eram plenamente capazes de realizar a ação mecânica de mudar de lugar a qualquer momento. Mas a chave, o pulo do gato aqui, é que eles escolhiam não fazer isso até que o sinal correto aparecesse. É muito forte isso. E para materializar esse conceito, ele traz um contraste do nosso cotidiano que é muito genial, comparando 2 fases da vida humana. Pensa num bebê recém-nascido e num filho já adulto. Tá, ok. O bebê, ele é dependente porque ele é vulnerável e incapaz. Ele precisa desesperadamente da mãe porque não tem coordenação motora para comer sozinho, para caçar, para se limpar. É uma dependência que é baseada puramente na limitação total dele. Faz sentido. Mas agora, imagina um filho adulto, de uns 30 anos, que ainda mora na casa dos pais. Esse adulto, ele sabe cozinhar e cozinha excepcionalmente bem. Ele domina o fogão, ele tem dinheiro para comprar os próprios ingredientes, a capacidade técnica dele está 100% ali. Uhum. Porém, por uma questão de respeito à dinâmica e às regras daquela casa, ele escolhe sentar à mesa e esperar a mãe preparar e servir a refeição. Cara, essa metáfora altera toda a perspectiva da coisa. Independência, olhando para essa ótica, não é uma confissão de que você é incapaz de fazer algo. É um ato de submissão voluntária e altamente consciente, sabe? Totalmente. É tipo você ter o currículo excelente para mudar de emprego amanhã, ter o dinheiro lá na conta para alugar qualquer sala comercial improvisada agora mesmo para a igreja e ainda assim apertar o pé no freio. É ter o poder de agir, mas escolher aguardar o sinal correto. E se a gente for parar para pensar no que isso exige do nosso cérebro no dia a dia, é assustador, porque exige um nível brutal de autodomínio. A neurologia mesmo mostra pra gente que inibir uma ação quando a gente tem todos os meios para realizar ela, consome muita, mas muita energia mental. É exaustivo, né? Ficar parado... Demais. Renunciar ao controle é 1000 vezes mais difícil do que só sair agindo. A natureza humana tem uma aversão enorme à estagnação percebida, a gente detesta ficar na sala de espera da vida, mas dentro dessa lógica proposta por ele, essa espera não é vista como fraqueza, é uma contenção que é puramente estratégica. Perfeito. É entender que a sua capacidade de fazer alguma coisa não valida que aquele seja o momento certo de fazer.
né? Exatamente isso. Ok, então vamos avançar mais um passo nessa jornada aqui. Digamos que a pessoa conseguiu domar o próprio ego. Ela foi lá, exerceu essa dependência tática, segurou a ansiedade e esperou. Aí a nuvem finalmente se move. Chegou a hora. Chegou a hora de sair da inércia e agir. O instinto natural agora seria sair correndo e fazendo de qualquer jeito, certo? Mas o Rafael Marinho alerta que essa fase da ação é tão cheia de armadilha quanto a fase da espera. E é bem aqui que entra o segundo pilar. Tem uma diferença vital entre dependência e obediência, segundo o material. Sim, ele define as duas como se fossem duas metades complementares de uma mesma laranja. A dependência é aquele estado de esperar que a parte que está fora do nosso controle seja feita, que é o movimento da nuvem. Mas quando chega a hora de colocar a mão na massa de verdade, aí entra o conceito de obediência. E como ele define isso na prática? Obediência, nesse contexto dele, significa uma execução milimétrica. Não é você fazer algo que é meio parecido com o que foi pedido, é fazer exatamente nos moldes do projeto original, sem adicionar uma vírgula, sem subtrair nada. Olha, o que me chamou muita atenção nessa parte foi a analogia que ele faz com a engenharia estrutural. Ele cita aquelas cidades ali da região, como Itapema e Balneário Camboriú. Ah, sim, que são super famosas por aqueles prédios altíssimos. Isso, são famosas no Brasil inteiro pelos arranha-céus. Os prédios mais altos do país estão lá. A imagem que ele constrói é muito clara. Imagina que o engenheiro estrutural de ponta vai lá e calcula a quantidade exata de cimento, a espessura do ferro e as proporções perfeitas para a fundação de um prédio de 80 andares. Uhum. Aí o construtor, que está lá embaixo, na base do canteiro de obras, olha para a planta e decide que, o cimento não precisa ser bem esse. Ou ele tenta baratear o custo alterando a receita por conta própria, achando que está otimizando o processo. O que acontece? A estrutura inteira entra em colapso. O prédio desaba e, como o alerta da mensagem ressalta muito bem, coloca um monte de vidas em risco. A obediência aqui perde qualquer conotação daquela servidão cega, sabe? E passa a ser tratada como matemática estrutural pura. Nossa, sim. Não tem margem para improviso criativo quando você está lidando com fundações de peso. Outro ponto de retorno que ele faz na mensagem é, por exemplo, da Arca de Noé de novo. O lance dos animais. Isso. A instrução documentada lá era levar 7 pares de determinados animais. Se o Noé olhasse para o tamanho do barco e, usando o próprio julgamento humano dele, dissesse, 7 pares é um exagero, vai faltar espaço aqui, 5 pares já resolve o meu problema ecológico, a matemática inteira do projeto ia naufragar. O ecossistema ia falhar. Cara, isso atinge em cheio a nossa vaidade, viu? Se a dependência é você puxar o freio de mão e aguardar o tempo certo. A obediência é quando o pé vai para o acelerador, mas você tem que manter o volante rigorosamente travado dentro daquela faixa que foi pintada na pista. Bem isso. E o profeta toca num ponto muito sensível do ego humano. A nossa necessidade constante de colocar o nosso tempero, sabe? A nossa assinatura pessoal nas coisas. A gente tem uma dificuldade imensa em executar um projeto de terceiros sem tentar deixar nossa marca de genialidade nele. E o alerta dele é bem claro. Colocar a digital humana numa planta que deveria ter só a assinatura do arquiteto original compromete a integridade do edifício inteiro. Comprometer a integridade é o termo exato. E isso leva a gente para a grande raiz do problema contemporâneo que a gente está vivendo. Qual seria? Bom, se conceitualmente fica muito claro que é necessário depender, ou seja, esperar o momento, e obedecer, que é seguir a planta sem fazer alteração, por que a gente falha tanto nisso na prática? O que sabota a comunidade que acabou de perder o prédio ou aquele profissional desesperado que a gente citou? Entendi. Então que entra o terceiro pilar da mensagem e o verdadeiro vilão da modernidade que ele aponta: a completa erosão da paciência. O Rafael dá um nome maravilhoso e, ao mesmo tempo, bem trágico para isso, né? Ele chama de Era do Miojo. Sim, a Era do Miojo. Que é essa cultura enraizada na gente de que tudo, absolutamente tudo na vida, precisa estar cozido, resolvido, mastigado em 3 minutinhos. E a forma como ele ilustra isso é brilhante, porque ele parte de uma vulnerabilidade bem pessoal dele mesmo.
Ele não fica só lá apontando o dedo para a plateia. Ele relata a própria armadilha que ele caiu. Ele se coloca na roda. Exato. Ele confessa que é um grande consumidor de podcasts e áudios longos, daqueles conteúdos super densos de estudo que chegam a ter umas 2 horas de duração. Mas o vírus da urgência infectou ele também. Ele começou a acelerar a reprodução do áudio para a velocidade 1.5. Quem nunca, né? Pois é. Aí o cérebro dele se acostumou com aquele ritmo frenético e logo a velocidade 1.5 parecia intoleravelmente lenta. Aí ele subiu para 2x. E ele até menciona na mensagem com um certo espanto que já tem plataforma por aí permitindo a velocidade insana de 3x. Olha, nós que estamos aqui trabalhando e debatendo informação justamente em formato de áudio, a gente sente o peso dessa crítica na pele. E ele descreve o impacto físico que isso teve nele. Porque o resultado não foi que ele ficou mais inteligente por consumir o dobro de palestras no mesmo tempo. Não, muito pelo contrário. A consequência real foi uma fadiga mental avassaladora. Ele relata uma sensação literal de mente pesada, de um esgotamento total, porque o consumo de dados dobrou, mas a retenção de sabedoria caiu para 0. Ele teve que ser obrigado a forçar a volta para o áudio na velocidade original, no 1x, só para conseguir recuperar a própria qualidade de vida. E é fascinante a gente analisar o porquê de acontecer essa fadiga toda. Quando a gente acelera um áudio para 2x, a gente elimina o que a galera da neurologia chama de espaço em branco. Que seria o quê? O respiro. Isso. São as micropausas entre as frases, o tempo certinho da respiração do locutor. O cérebro humano precisa desesperadamente dessas frações de segundo de silêncio para conseguir processar a informação que está recebendo, para formar conexões sinápticas e transformar aquele estímulo auditivo numa memória de longo prazo. Sem esse tempo de silêncio, a coisa desanda. Desanda total. Sem as pausas, o cérebro entra no modo de defesa, tentando só não ser afogado por aquela avalanche de ruído. E é exatamente isso que causa a dor física e a estafa que ele sentiu. Biologicamente falando, nós não fomos projetados para o tempo acelerado. E ele liga essa síndrome do áudio em 2x diretamente aos dramas reais de quem estava ali ouvindo. É a mesma mentalidade, por exemplo, daquele profissional júnior que entra na empresa numa segunda-feira e quando chega na sexta-feira, o cara está tendo uma crise de ansiedade gigantesca porque ainda não virou o CEO da corporação. Exatamente. Ou daquelas pessoas que assinam os papéis do casamento lá de manhã e esperam que à noite a convivência de 2 pessoas com histórias de vida completamente diferentes seja impecável e sem atrito nenhum. A sociedade atual quer colher os resultados da maturidade sem pagar o pedágio que é o processo. Tem uma questão de tempo aí. Na filosofia, e isso está bem embasado na mensagem dele, trata-se daquele eterno conflito entre Cronos e Kairos. Explica um pouco mais para quem está ouvindo a gente. Claro. O Cronos é o tempo dos homens. É o cronômetro, a urgência, aquele tic-tac que gera estresse crônico na gente, a produtividade sendo medida em minutos. Já o Kairos é o tempo qualitativo. É um momento oportuno e maduro das coisas acontecerem, que é o tempo em que as estruturas sólidas realmente operam. E o material é muito direto quanto a isso. Deus não se submete ao Cronos. Ele não usa cronômetro. Não, ele não tem um botão de 2x ou 3x lá para adiantar o processo só porque alguém está impaciente aqui embaixo. Tentar forçar a vida com um controle remoto na mão só vai causar dano. E a analogia final que o Rafael traz para provar o perigo gigantesco dessa nossa pressa é, de longe, a mais comovente de todo o material. Ele fala sobre a borboleta no casulo. Ah, essa é linda e triste também. Muito. Ele diz assim: imagina alguém observando uma borboleta e se contorcendo desesperadamente, lutando por horas para tentar romper um buraco super pequeno no casulo. Aí a pessoa que está assistindo aquilo, cheia de compaixão e boas intenções, pega uma tesoura e faz um corte cuidadoso no casulo para facilitar a saída do bicho. Qual é o resultado prático dessa suposta ajuda? O resultado é que o inseto até sai facilmente dali, mas ele passa o resto da vidinha curta dele se arrastando pelo chão com as asas encolhidas até morrer.
Trágico. Sim, porque a metáfora esconde uma biologia que é fascinante, mas brutal ao mesmo tempo. O esforço extremo da borboleta de se espremer por aquele orifício apertado do casulo não é um acidente de percurso, não é um erro. É um maquinário perfeito da natureza. É a pressão mecânica desse aperto todo que força a hemolinfa Que é tipo o sangue deles, né? do corpo para dentro das asas. Então, sem o esmagamento da luta, o fluido nunca chega nas pontas e as asas nunca se expandem para ela poder voar. A luta não é uma falha no sistema. A luta é o sistema de fortalecimento dela. Olha, isso é de arrepiar. Remover o atrito é remover a capacidade de voar. E quando a gente aplica isso de volta ao cenário inicial daquela comunidade, tudo de repente faz sentido. O fato deles perderem o prédio agora, de não terem dinheiro para pagar um aluguel de R$ 5.000, de estarem meio que navegando no escuro, apressar essa maturação, tentar dar um jeitinho humano ou pegar um empréstimo suicida ali, seria o equivalente a cortar o casulo com a tesoura. Perfeito. É uma violência que se disfarça de solução. A liderança usa isso para acalmar o desespero do grupo, garantindo para eles que o tempo de peregrinação, que esse desconforto e essa incerteza de não ter teto, não são uma perda de tempo ou um castigo de Deus. São, na verdade, a fornalha exata onde o caráter para eles darem voos maiores no futuro está sendo forjado agora. Sensacional. E isso exige uma reestruturação cognitiva completa para quem está ouvindo aquilo. Mudar totalmente a visão sobre o sofrimento e a espera. Sintetizando a fórmula que ele entregou para a galera escapar da síndrome do macaco atirando para todo lado nesses momentos de quebra estrutural, a gente tem um tripé muito nítido. Bora repassar. Primeiro, dependência. Ter total capacidade de resolver as coisas com as próprias mãos, mas exercer o domínio monumental de segurar a força e esperar a nuvem se mover. Segundo, obediência. Quando for o momento exato de executar a ação, você tem que se ater à planta original da engenharia, suprimindo aquele ego enorme de querer colocar uma digital pessoal sua que possa acabar derrubando as fundações. E, por fim, paciência. Desacelerar para a velocidade original da vida, abandonando a urgência e compreendendo a função essencial do casulo que você está preso. São 3 pilares que confrontam, assim, absolutamente tudo o que a modernidade ensina a gente a valorizar hoje em dia. Bate de frente com a idolatria que a gente tem ao protagonismo excessivo, à velocidade absurda e ao controle constante de tudo. É uma inversão de valores colossal que transforma um período de vulnerabilidade assustadora num laboratório de altíssimo rendimento humano. E isso nos leva a uma provocação excelente para a gente ir amarrando essa nossa imersão profunda de hoje. Uma reflexão final para sedimentar essas ideias que a gente explorou. Exatamente. Algo para levar para além da teoria, porque a verdade é que nós passamos décadas da nossa vida consumindo métodos para otimizar os nossos dias. A gente compra agenda, baixa método de gestão de tempo no celular, engole livros e palestras em velocidade dupla. E tudo isso, no fundo, é uma tentativa desesperada da nossa parte de escapar do desconforto terrível de estar numa sala de espera ou de se sentir espremido nas paredes de um casulo em crise, né? Exato! Foge-se do deserto como quem tenta escapar do abismo. Mas a grande pergunta que fica é, e se o período de estagnação? E se a dor de não ter certezas sólidas debaixo dos seus pés agora? Ou aquela frustração profunda de estar presa nas circunstâncias, forem exatamente o único ambiente onde a musculatura necessária para o próximo estágio da sua vida pode ser criada. É um pensamento que desafia os nossos instintos mais básicos, porque ele sugere pra gente que a fuga desse sofrimento temporal pode ser, a longo prazo, o maior autossabotador do desenvolvimento humano. Pois é. A gente deixa essa pergunta para ecoar na mente de quem acompanhou a gente até aqui. De preferência, na velocidade original e sem pressa nenhuma durante os próximos dias. Se a cada desconforto que aparece, nós cortarmos o caminho, será que a gente não está anestesiando a nossa própria capacidade de alçar os voos que a gente tanto planeja? Muito obrigado a todos pela companhia brilhante em mais essa análise. Mergulhar nessas tensões entre o urgente e o duradouro foi espetacular hoje. O prazer foi imenso.
É sempre muito revigorante observar como essas perspectivas antigas conseguem desarmar as armadilhas emocionais do nosso dia a dia moderno. Com certeza. Então, até a nossa próxima conversa, continuem investigando os fundamentos de vocês, questionando as pressas diárias e, se possível, façam um favor ao próprio cérebro hoje. Ouçam o próximo áudio no celular sem acelerar. Vai ser transformador. Um grande abraço para o pessoal e até lá!